Tudo bem, pessoal? Bom, então, conforme nós havíamos estabelecido, vou começar aqui uma tentativa de leitura acompanhada do texto de Eliana Conde com vocês, respeitando, como falei antes com a turma, as dificuldades inerentes à leitura dele, né? Na medida em que é um texto verdadeiramente de escrita complicada, né? Que usa um monte de expressões que o tornam aparentemente complexo. E a leitura dele difícil, né? Mas eu ressaltava, ao mesmo tempo, que é importante vocês se acostumarem com a leitura desse tipo de texto, na medida em que ele vai se apresentar para vocês ao longo da vida profissional, textos como esse, frequentemente, né? Então, o texto começa, do que o texto começa a falar inicialmente, né? É preciso situar o texto numa tradição crítica com relação a muitas coisas que são naturalizadas no âmbito da psicologia. Então, a primeira que se apresenta no texto da Eliana Conde, a meu ver, é um exercício que raramente é feito durante a graduação, por exemplo, que é uma interrogação a respeito do próprio nome, do próprio porquê daquela disciplina. É curioso como é que vocês frequentemente se embaralham com o próprio título de muitas das disciplinas. O nome dessa disciplina nossa do 10º período, nome de inúmeras outras, né, que eu tenho ou tive a oportunidade de oferecer na FAMAT, frequentemente é objeto de confusão por parte de vocês. E o mais interessante é que ninguém, dentre alunos e professores, se obriga, como a Eliana faz no texto, a propor interrogações sobre a necessidade mesmo da existência daquela disciplina. Então ela começa historiando, dizendo que todas as reflexões dela começaram em relação ao que ela se propõe a escrever, quando ela foi designada na faculdade onde ela dava aula, que era a Universidade de Santa Úrsula, nessa época, uma matéria sobre dinâmica de grupo e relações humanas, DGRH. Então, embora Eliana tenha sido uma grupalista, pela forma típica dela pensar, ela se interroga de por que diabos uma disciplina se chamaria necessariamente dinâmica de grupo e relações humanas. Então veja, onde qualquer outro se permitiria uma naturalização em relação ao próprio nome da disciplina, a Eliana começa problematizando a disciplina que ela própria vai dar pelo nome da disciplina. Então esse em si já é um exercício que me parece bastante interessante, bastante cativante. E é para esse caminho que o texto aponta. Então, ela começa se interrogando, né, e vai estabelecer algo que é muito comum nesse tipo de reflexão, dita sócio-histórica, uma reflexão a respeito de saberes, de práticas sociais, de onde eles se originaram, da sua gênese, né, como os socio-institucionalistas preferem usar, a gênese de cada um desses campos de saber, de cada uma dessas práticas sociais, de cada uma dessas disciplinas, como é o caso dessa da qual a Eliana parte para tecer suas considerações. Então, nesse sentido, ela vai, eu dizia, apontar numa direção que é da crítica de algo que, no entendimento dela, e desde a época que esse texto foi escrito, vários anos atrás, algo que peculiariza, algo que caracteriza, passou a caracterizar a psicologia, a formação profissional em psicologia e, em grande medida, a forma de atuação no campo da psicologia, nas suas várias abordagens, nos seus vários campos, que é o que ela chama de tecnicismo, né? Então, o tecnicismo seria fundamentalmente esse apelo à técnica, como o nome diz. Quer dizer, o psicólogo vai se tornando cada vez mais um aplicador de técnicas e menos alguém capacitado a pensar sobre as realidades em relação às quais ele se debruça. Então, isso seria um ponto, né, de inflexão depois
da psicologia ter passado pelo que ela chama de teoricismo hipertrofiado. Quer dizer, antigamente, então, antes desse tempo, sobre o qual ela está falando, tecnicismo, a psicologia teria se caracterizado, ao contrário, por uma hipervalorização das teorias, e aí em detrimento das práticas. Quando a psicologia se modifica, de alguns anos para cá, de algumas décadas para cá, ela passa a enfatizar quase que unicamente a aplicação de técnicas nos mais variados campos de atuação. E é nesse cenário, o do tecnicismo, que ela vai situar as práticas grupais, vai fazer uma leitura crítica das práticas grupais, porque as práticas grupais estariam incorporadas a esse repertório de técnicas pertencentes à formação em psicologia.